Veja no RR News desta semana. Perdas com o tarifaço já ultrapassam os 6 bilhões de dólares. Congresso em São Paulo ratifica a força da mulher no campo. Broca do café ameaça a produtividade da lavoura. Pequenos produtores aderem à piscicultura. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. A expansão da piscicultura no país vem impulsionando a atividade entre os pequenos produtores, que encontram no negócio uma boa opção para complementar a renda. Para quem pensa em uma outra fonte de renda, ou de repente uma principal fonte de renda, a piscicultura é uma boa opção? Sim, a piscicultura é uma boa opção pelo fato dela demandar, depende do sistema que for usado, né, demandar de um espaço pequeno e também demandar de pouco tempo, né, de cuidado diariamente aí com o sistema. Atualmente, como você enxerga as possibilidades tanto de rentabilidade como para agregar também a sustentabilidade? A piscicultura, se a gente for pensar em mercado do peixe, é um mercado totalmente em ascensão, né? O brasileiro ele ainda não tem o hábito do consumo do pescado. Então é um mercado que só vai crescer, com certeza. O principal peixe consumido pelo brasileiro é a tilápia, né? É um peixe que ele tem uma característica muito interessante no mercado, além da qualidade da carne dele e também o uso dos descartes dele, né? Tem o couro dele, a pele dele é uma grande oportunidade no mercado que é pouco aproveitado ainda. Os resíduos dele, é possível você utilizar ele para fazer um adubo de excelente qualidade. Tem muitas empresas comerciais que usam o resíduo desse material para oferecer um produto, devolvendo para a agricultura um produto de excelente qualidade. E já é uma opção que pode ser criada em todos os lugares do Brasil? Sim. A gente tem genética, né, hoje para ter esse peixe, tanto em regiões mais frias, regiões mais quentes. As particularidades de regiões mais quentes são mais favoráveis, né, para o cultivo da tilápia, pelo fato de a gente ter um ambiente mais favorável para ela. Tem uma dica que você daria para quem pensa em investir nesse mercado? O mercado de pescado, a minha orientação sempre que você comece de uma forma menor, estude o mercado, estude as técnicas de produção para que você tenha um projeto que tenha resultado, viável financeiramente, né? Eu acho que quando a gente tem resultado no seu projeto, a expansão é natural. Em evento realizado na última semana, o Imaflora reuniu diversos elos da cadeia pecuária, como produtores, frigoríficos e investidores, para discutir, entre outros pontos, o fortalecimento dos compromissos socioambientais e a produção sustentável de carne no Brasil. Depois de passar pelas cidades de Marabá e Cuiabá, a terceira edição do Diálogos Boi na Linha, evento realizado pelo Imaflora, aconteceu aqui em Brasília, no Distrito Federal. Neste ano, assuntos como conservar enquanto produz e também a rastreabilidade da cadeia da carne foram alguns dos tópicos abordados pelos especialistas. A gente vem para Brasília agora para uma espécie de encerramento de ciclo, né? São 3 edições, a gente começa em Marabá, engajando o setor produtivo e a indústria ali do Pará, frigorífica. O ano passado a gente foi para Cuiabá com esse mesmo intuito, essa mesma estratégia, né, de se aproximar cada vez mais aí da cadeia produtiva, do setor produtivo. E esse ano a gente vem para Brasília com o intuito de engajar setor financeiro, tomadores de decisão, parlamentares, enfim, acho que governos, né, federais, estaduais, o lugar onde é tomada a decisão é aqui em Brasília. Então, para a gente era muito estratégico e importante encerrar, né, esse primeiro ciclo aí de diálogos Boi na Linha em Brasília pela importância política. O Brasil já tem a capacidade de rastrear a sua produção há diversos anos, utilizando as guias de trânsito animal, né? Mas elas possuem uma série de oportunidades deixadas para trás, né? Especialmente na identificação de fornecedores indiretos, e a gente fica muito feliz de ver que essa discussão está avançando de forma consistente. Hoje o Brasil já tem o seu Plano Nacional de Rastreabilidade Individual, que é um plano faseado em etapa de discussão e implementação, e os estados brasileiros já estão avançando, né? E vão tomando protagonismo, como o estado do Pará, estado do Mato Grosso, que já estão em discussões
informações avançadas e início de implementação. Tá? Essa transparência vai trazer muito mais confiança para os consumidores de todo mundo, né? Permitindo que a produção pecuária brasileira possa demonstrar, né, a sua integridade ao longo de toda a cadeia. Né? Muitos discutem sobre a propriedade desses dados, né, e de se o produtor pode ou não ceder esses dados gratuitamente, mas o que a gente fez questão de frisar no painel hoje aqui no Diálogos Boi na Linha é de que o valor das informações está na demanda e não na transparência em si. Né? A transparência é uma obrigação de todos nós, membros da cadeia produtiva, né? E só ela vai nos levar a melhores patamares de preço e de comercialização para o mundo inteiro. Teve uma notícia muito positiva aqui no evento da Imaflora, que a Marina estava comentando, junto com o Ministério Público, SEMA, uma série de conversas e diálogos. A gente está aqui num evento de diálogo, isso sempre leva a muitos pontos positivos, onde produtores que estão embargados hoje, eles têm a possibilidade de fazer uma negociação junto com o SEMA e Ministério Público, para eles se comprometerem que eles estão se regularizando e já desde o momento que for aceito isso, eles conseguem voltar ativa, conseguem negociar com o frigorífico, conseguem colocar seus produtos no mercado de forma legal e sair da ilegalidade. Então, acho que essa foi uma notícia muito positiva para o setor e é isso, tem muitas oportunidades, tem muitas coisas que a gente consegue fazer, produzir com sustentabilidade, mostrar para o mundo e garantir a segurança alimentar, a segurança energética, que são muitas oportunidades. Rastreabilidade para o produtor rural, para o pecuarista, é a maior ferramenta de gestão e de aumento de produtividade. O maior indicador de aumentar lucro na pecuária chama-se ganho de peso diário, independente da categoria. Eu só consigo medir isso se eu tiver a identificação dos meus animais. O pequeno produtor, ele tem o direito a fazer a rastreabilidade, ele consegue fazer rastreabilidade e ele consegue ter sucesso com rastreabilidade. O que nós precisamos é viabilizar esse pequeno produtor. Não é mais só sobre pecuária, porque não é a pecuária que tem problema. Quem tem problema são os pecuaristas. A pecuária vai muito bem, obrigado. Ela tem alta tecnologia, ela tem todas as chances de trabalhar e fazer. Agora, os pecuaristas ainda estão precisando de melhorar, de abrir a consciência e de abrir a cabeça. Além, claro, de abordar os assuntos ligados à pecuária, essa edição do Boi na Linha também trouxe a agricultura para a conversa, falando sobre a legalidade no mercado da soja. Quando a gente discute legalidade, transparência, rastreabilidade, a gente precisa incluir também outras commodities, né? Outros produtos aí nessa discussão, nesse debate, pensando em como é que a gente avança para essa agenda de redução de desmatamento, de redução de emissões, e aí por isso a gente trouxe, né, para essa edição aqui em Brasília o debate sobre a soja, né, que é tão importante economicamente para o Brasil, né, para a balança comercial, quanto também a pecuária. E o intuito era trazer justamente outros atores aí que também participam, né, o setor produtivo, mais uma vez, as traders, as representações aí de classe, para trazer também iniciativas, programas, o que essas organizações têm investido, né, para olhar para essa agenda de uma forma como é que a gente pensa em estratégias para fazer essa transição para cadeias produtivas mais sustentáveis no Brasil. Nós estamos falando de agronegócio. O agronegócio, o PIB maior do Brasil está na pecuária e está na soja. E elas se interligam quando nós falamos em projetos maravilhosos como integração lavoura-pecuária e floresta. Quando nós temos, assim, uma consciência diferenciada na arte de produzir alimentos, com reconhecimento internacional
e que conta também com aquela visão para o invisível. Quando nós nos referimos a esse invisível, nós estamos falando das comunidades ao redor das propriedades. Nós estamos falando dos riscos ocasionados pelo agronegócio, que quando você tem um modelo sustentável, eles vêm a minimizar. Então, tanto o boi como a soja fazem parte desse processo. Se constituem as grandes fontes proteicas, nós precisamos manter e prover a segurança ambiental, a segurança alimentar, aliada, então, com a preservação e a produção da nossa floresta. Uma pesquisa realizada pela Bayer, em parceria com a Quidit, apresentou dados inéditos sobre as mulheres e a sustentabilidade no agronegócio. A pesquisa Bayer, que queria uma pesquisa para entender um pouco mais a visão das mulheres, tem a pesquisa do Censo do Agro, né, que acontece a cada 10 anos, o próximo é o ano que vem, então tinha essa necessidade, esse buraco de precisamos de alguma pesquisa, precisamos entender um pouquinho melhor e não ter que esperar o censo chegar. E aí a gente começou a conversar e fazer essa pesquisa para entender como as mulheres se veem e qual é o papel das mulheres, sabendo que elas estão fazendo uma transformação no agro, né? A gente fez uma pesquisa com 2 etapas, qualitativa e quantitativa. A qualitativa é conversar com muita gente, a gente conversou com muitas mulheres que já estão na posição de liderança dentro do agro, e a quantitativa já é uma amostra maior, e aí a gente entrevistou 90 pessoas num questionário estruturado, metade disso homens e metade mulheres, porque a gente também queria saber a opinião dos homens em relação ao papel das mulheres dentro do agro. E a pesquisa traz tem muitos recortes, muitos pontos, mas se a gente for resumir um pouco o que a gente discutiu aqui hoje, o primeiro ponto é que assim, a mulher ela traz um olhar diferenciado para dentro do agro, né? A mulher é vista, tanto por homens quanto mulheres, que ela tem um olhar criativo, que traz novas soluções, e a gente viu isso muito forte na parte que a gente conversou com mulheres. A gente percebe nas soluções que elas trazem, nas implementações que elas estão fazendo nas propriedades, que de fato elas estão pensando diferente. A gente também viu que ela tem uma atenção ao detalhe, ela tem um cuidado com a natureza, um cuidado com a relação humana. A gente sabe que isso é intrínseco da mulher, né? E ela acaba se refletindo no agro. O tema de equidade de gênero é um tema valioso para nós na Bayer. Nós temos essa missão de tornar o agro cada vez mais inclusivo e por isso nós temos diversas iniciativas bastante concretas nesse sentido para apoiar as mulheres do agro. Nós temos uma plataforma, uma estratégia que se chama Conexão Mulheres, que tem como objetivo conectar essas mulheres do agro, ajudar a criar uma rede de apoio e também capacitá-las com uma jornada do conhecimento. São treinamentos que vão desde temas técnicos até temas de gestão e de inovação. Reconhecer essas mulheres do agro também é muito importante e dar visibilidade para essa força feminina é fundamental. Nós lançamos uma pesquisa em parceria com o Instituto Quidit, exatamente para conhecer ainda mais o perfil dessa mulher, as suas contribuições, os seus desafios e as oportunidades. E tem um dado que foi bastante interessante, que mais de 70% dessas mulheres apontam como é fundamental que elas ganhem mais força e mais visibilidade. Então, através dessas nossas iniciativas, como o Prêmio Mulheres do Agro, que esse ano já está na sua 8ª edição, nós podemos dar essa visibilidade premiando histórias de mulheres que transformam o setor e que também trazem boas práticas agrícolas. Então, investir na mulher do agro, falar sobre a mulher do agro, é investir na transformação do nosso setor e no futuro do agro e do nosso planeta para as próximas gerações. O negócio de carbono, quando a gente olha para o negócio de carbono e para o tema de agricultura regenerativa como um todo, de fato, ele passa por um momento agora, talvez, de tradução, né? A gente faz
isso no campo já há muito tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para a agricultura brasileira mesmo, uma pesquisa recente que a gente teve acesso, o agricultor brasileiro, ele já faz em torno de 10 práticas de agricultura regenerativa, comparando com 7 do restante do mundo. Então, a gente já faz isso, e acho que muito o papel e o desafio que nós temos como negócio hoje é dar voz também para tudo aquilo que já é feito, como a gente melhora ainda mais, atuando realmente em aumentar a resiliência do nosso sistema, em garantir que o agricultor que faz isso, ele também tenha novas fontes de receita dentro desse mercado de carbono como um todo, e aí unindo, obviamente, a indústria com seus compromissos. É um papel muito significativo, porque acaba sendo um elo entre o campo e a indústria, como uma forma de executar e escalar tudo aquilo que a gente faz e trazer soluções concretas para a agricultura regenerativa no Brasil. Bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de manejo de pastagem ideal da teoria à prática. E para falar sobre este assunto que é sempre muito importante, aonde surgem várias dúvidas dos produtores rurais, está aqui ao meu lado o Alberto Takashi, ele que é engenheiro agrônomo e responsável técnico pelo segmento de sementes de pastagens da empresa. Taka, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sueli, pela nova oportunidade. Então vamos falar de como manejar esse pasto na prática, que é o que muita gente quer escutar, quais são os conceitos, o que você tem que visualizar, para que você tenha uma melhor condição de você tirar todo aquele potencial que a forrageira tem para poder oferecer aos seus animais. E tudo começa com o planejamento, né? E a hora de planejar é agora. Então, fatores como solo, clima, tipos de rebanho são decisivos também na hora da escolha do cultivar. Primeiro de tudo que você tem que saber é quando você vai começar a reforma da tua pastagem. Essa tua pastagem necessita ser reformada? Essa pastagem necessita ser só recuperada? Tá? Então, são dois conceitos totalmente diferentes. Então, quando o pasto já está degradado, que tem poucas plantas por metro quadrado, a quantidade de plantas invasoras, plantas daninhas é bastante grande, aí não tem jeito. Aí você tem que preparar o solo, eliminar todo esse material e aí você fazer um novo plantio. Agora, quando você tem uma boa densidade de planta, você sabe que o pasto está bem estabelecido, mas ela já não tem a mesma capacidade de suporte, que você percebe que ela demora para rebrotar, mas nesse caso, talvez só uma simples adubação, melhorar o manejo, você consiga recuperar a pastagem. Então, a identificação da atual situação da tua pastagem, a primeira coisa que você tem que fazer, para saber se você vai reformar completamente a tua pastagem ou só vai recuperar. Então, qualquer dúvida, né, procure um técnico da tua confiança, faça essa avaliação para que você não tenha o problema de você utilizar o dinheiro que é caro numa coisa que não seria necessária. Taka, muitos produtores eles têm dúvidas sobre o preparo do solo antes da semeadura. Então, qual o seu conselho sobre a melhor forma de realizar esse preparo e a importância de uma análise de solo para o sucesso da implantação? Antes do preparo de solo, Sueli, a primeira coisa é você tirar uma amostra bem tirada do teu solo, mandar analisar um laboratório credenciado, um laboratório de confiança, para você saber como é que está o solo. Não fazer só análise completa de macro e micro, mas faça também análise física do teu solo, para você saber quanto você tem de areia, quanto você tem de argila, quanto você tem de silt, né? Saber em que nível de fertilidade se encontra, para você poder fazer um planejamento já desde o início. Então, a primeira recomendação, antes do preparo do solo, é uma análise desse solo que você vai trabalhar. O que é preparo de solo? Preparo de solo nada mais é do que algumas operações ou várias operações que você faz para que a semente tenha condições de germinar e desenvolver. Então, há preparo de solo que você não prepara o solo. Isso pode ocorrer também. Então, por exemplo, você tem um pasto que degradou, tá? Você acha que está mal, nós fazemos isso na fazenda da empresa. Então, o que você faz? Primeiro de tudo, você coloca um monte de rapa, leva o pasto no chão, tá? Aí, quimicamente, você faz a aplicação de herbicida para controle de erva daninha.
de acordo com a análise do solo, você faz a correção, faz a adubação, e aí o que você faz? Faz o plantio direto da semente naquela área, tá? Começou a chover com o solo molhado, você pega a plantadeira e plantio direto e vai fazendo plantio. Como o teu passo está rapado, você colocou o animal, levou o passo lá embaixo, ele vai demorar para recuperar, porque você rapou. E é o tempo necessário para aquela semente que você fez plantio direto, ela germinar e desenvolver. Então você recupera a tua pastagem, você reforma a tua pastagem com plantio direto. Então nesse caso, não houve preparo de solo. O preparo de solo foi a boca do animal que abaixou o passo existente. Agora, se você não tem uma plantadeira de plantio direto e você tem necessidade de fazer, o preparo de solo pode ser feito com uma grade, com um arado, com uma niveladora. Então o que você tem que fazer no preparo de solo? Qual o objetivo do preparo de solo? É eliminar a vegetação que existe, não só a erva daninha, mas também o passo anterior, tá? Verificar se tem camada de compactação, romper essa camada de compactação. E claro, você não vai gastar com preparo de solo sem fazer pelo menos uma correção, né? Pelo menos uma aplicação de calcário. Então, de acordo com a tua análise de solo, faça a calagem, faça uma adubação mínimo que seja. Você pode fazer uma parte esse ano, pode fazer parte segundo ano, mas faça o planejamento. Procure um técnico de confiança para você fazer uma reforma ou recuperação bem feita. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo oferecido na plataforma. Vale a pena! Os preços das hortaliças mais consumidas nos principais mercados atacadistas do país registraram queda. Alface, batata, cebola, cenoura e tomate ficaram mais baratos em setembro, quando comparados aos valores praticados em agosto. A maior queda foi verificada para a alface, com redução de 16% na média ponderada das cotações. Os dados são da Conab. 2 meses após o tarifaço decretado pelo governo norte-americano, a exportação de uva brasileira foi um dos setores mais afetados. A queda chegou aos 70% nos embarques para os Estados Unidos no terceiro trimestre deste ano, uma redução de 22% da receita, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do CPEA. O Brasil encerrou o terceiro trimestre do ano com estabilidade nas exportações de arroz, na comparação com o mesmo período do ano passado. De julho a setembro deste ano, foram enviadas a outros países 464 mil toneladas. A receita, porém, teve queda de 33%, fechando em 126 milhões de dólares no período. O relatório é divulgado periodicamente pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Abiarroz, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A cafeicultura brasileira deve enfrentar um desafio relevante nos próximos meses. Uma intensa infestação da broca do café, considerada a praga mais prejudicial da cultura em nível mundial. Os prejuízos globais causados pelo inseto ultrapassam 350 milhões de dólares por ano. E no Brasil, as estimativas para a safra 2024-2025 indicam perdas que podem chegar a 20 milhões de sacas. O Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio agitou São Paulo na última semana. A edição marcou 10 anos de realização do evento. A 10ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio contou com cerca de 3.000 participantes e se consolidou como o maior evento global dedicado às mulheres do setor. Montamos aí um evento para que ele realmente fosse épico. Superamos todas as nossas expectativas, com mais de 3.000 mulheres do Brasil inteiro. Os nossos patrocinadores também, pelo que eu já conversei com alguns, eles estão bem satisfeitos, o evento está bem bonito, está bem gostoso, várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem a Vila CNMA, que é uma novidade com as pequenas produtoras, são mais de 10
produtoras que estão aí expondo e vendendo seus produtos. É um espaço também que a gente... É um espaço dedicado também para as empresárias, para pequenas empresárias, para elas também terem a possibilidade de expor o seu produto. Muitos fazem roupas de couro, botas, chapéu, e que mulher não gosta de comprar um mimosinho. Temos aí também a segunda edição da Casa Mulher do Agro, que é um espaço de descompressão mesmo dentro do CNMA, para que você possa aproveitar e participar de talks, experiências sobre café, sobre saúde mental, sobre beleza, moda. Então tem muita coisa gostosa dentro da casa, fora também todo o conteúdo que a gente preparou com muita dedicação, muito comprometimento, justamente para que a gente fizesse uma entrega excelente a título de programação. Novidade do Congresso, o Espaço Vila CNMA ratificou o empreendedorismo feminino no campo, além de abrir espaço para a realização de negócios. Nós somos criadores de ovelhas, então nós trabalhamos o leite na parte dos queijos artesanais, toda a linha de doce de leite e iogurte, e também trabalhamos peças artesanais com a lã, que a gente faz colares, chaveiros, as figuras também. E temos a parte de turismo rural, em que as pessoas podem ir lá conhecer toda a parte de manejo, como que a gente lida com as ovelhas, faz a parte também da queijaria, como a gente faz os queijos, é isso que a gente faz. Essa é a primeira vez que está tendo essa ação aqui dentro do Congresso. Na sua avaliação, qual que é a importância de estar fazendo parte aqui desse momento? Bom, primeiro a visibilidade, né, que o Senar dá pra gente poder mostrar para o público o que a gente faz, como a gente faz, e também de trocas de experiências, tanto com os outros artesãos que a gente é selecionado, como também com o próprio público. A gente troca histórias, o pessoal vem e fala assim, eu tinha ovelha, minha avó tinha ovelha, então é muito gostosa essa troca, né, que a gente tem. E com relação ao protagonismo feminino lá na sua propriedade, o que você tem para falar pra gente? Olha, lá em casa nós somos 3 mulheres e 1 homem, então, assim, as mulheres estão à frente, né? Eu e a minha irmã, a gente está sempre ajudando nossos pais, eles sempre nos deram oportunidades e nos incentivaram a ser as primeiras a fazer as coisas. Então, assim, eu digo que não importa, mulher, homem, qualquer um, vá que consegue fazer. Contando com um novo formato, o Congresso concentrou o conteúdo deste ano em 5 palcos, sendo uma Arena Master e 4 Arenas do Conhecimento, com trilhas temáticas desenvolvidas para direcionar as discussões. Uma das mais importantes focou a evolução tecnológica no campo. Como que você enxerga a evolução da participação feminina na busca por tecnologia? Eu acredito que a busca feminina por tecnologia tem crescido a cada ano. Historicamente, a mulher realmente tem uma menor participação, tanto nas áreas de tecnologia como no próprio agro, mas isso tem ficado cada vez mais para trás e ao passar dos anos a mulher tem buscado o seu lugar, se posicionar melhor tanto no ambiente agro quanto na busca de tecnologia. Mesmo porque a mulher ela tem a capacidade de conseguir se concentrar e buscar e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso vai muito de encontro ao que a gente tem de tecnologia hoje. Então a mulher ela tem se destacado cada vez mais nessa área. Parte tradicional do Congresso, o Prêmio Mulheres do Agro reconheceu 9 produtoras rurais de diferentes regiões do país, representando perfis variados de gestão e modelos de negócio, além de um prêmio especial para pesquisa. A premiação é uma iniciativa da Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio. Hoje, frente a tantos desafios que a agricultura brasileira tem, por ser uma agricultura tropical, com desafios de mudanças climáticas, não tem como o agricultor produzir mais de forma sustentável sem inovação. E sem ciência não há inovação. É por isso que essa categoria Ciência e Pesquisa foi criada dentro do Prêmio Mulheres do Agro, para incentivar esse estímulo constante à produção da ciência e à inovação
para ajudar esses agricultores e essas agricultoras a produzirem de forma sustentável. E esse é o impacto do Prêmio Mulheres do Agronegócio. Ele reconhece a história dessas mulheres protagonistas em suas fazendas e também fora da porteira, né, reconhecendo essas pesquisadoras em seus laboratórios que usam práticas agrícolas sustentáveis ou que estimulam o desenvolvimento de inovação nessa área. Então tem um impacto no setor como um todo, para a produção de alimentos e para garantir a sustentabilidade do planeta. E você, fazendo uma análise, você acha que este tema tem assim crescido entre as mulheres? Você vê mais mulheres pesquisadoras, cientistas, ocupando esses espaços? Com certeza. Eu fico até emocionada, porque eu sou a primeira cientista mulher da minha família. Na minha família eu fui a primeira, mas eu sei o quanto é importante ter essa representatividade, saber de outras histórias, porque isso estimula, inspira e gera a busca pela ciência, né? Mostra que outras mulheres também podem chegar nessas posições. Então hoje, ver um prêmio, uma categoria dedicada à ciência e pesquisa, para mim é muito emocionante. E ouvir delas, né, o impacto que isso tem na vida delas, que de fato foi um divisor de águas. Elas se sentiram mais empoderadas, elas sentiram o seu trabalho reconhecido e ainda elas voltam a impactar a sociedade, a família delas, e a divulgar isso para a sociedade, né, para o mundo ali que elas impactam. Eu acho que é muito bacana, porque as histórias realmente conectam pessoas, isso estimula mais a equidade de gênero e a inovação e a ciência também. A edição desse ano contou com a participação de 55 empresas patrocinadoras, sendo 31 expositoras. A importância de ser parte de um evento como esse foi a tônica na maioria das avaliações. Desde o início, né, desde o início desse evento do Congresso, a Cargill participa incentivando esse movimento. Nós acreditamos muito no poder da mulher na liderança, então é algo vivo dentro da Cargill internamente, e a gente incentiva cada vez mais isso, trazer para o público de fora, com as nossas clientes, produtoras rurais, enfim. Então nós apoiamos muito e acreditamos muito nesse movimento. Você vem de uma região de uma produção bastante importante, né? Como que você vê a participação da mulher no fechamento de negócios e começar a tomar as decisões? Tanto as empresas do agro quanto as propriedades rurais, os negócios rurais, eles estão em crescente desenvolvimento nessa parte das mulheres. Então, quando a gente fala de sucessão, hoje a gente vê bastante clientes nossos que trazem a esposa, as filhas nesse programa de sucessão e estão à frente dos negócios. Então, tem muito caminho ainda para percorrer, muito potencial de crescimento, mas nós estamos no caminho certo e cada vez mais vendo as mulheres estar liderando os negócios, buscando conhecimento, como aqui no Congresso, que é algo vivo, né, dentro do Congresso, e tanto como empresa quanto a propriedade rural, a gente tem vários benefícios desse olhar mais sensível da mulher no negócio. Estamos na 10ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e eu acompanho já as últimas 7 edições, né, que é o tempo que eu estou no cargo. Eu vi esse congresso sendo menor, né, o Bradesco, de fato, como instituição financeira, acho que foi a primeira instituição que acreditou no potencial do congresso, e a gente vem a cada ano trazendo o nosso stand, trazendo os profissionais, mulheres que trabalham nas plataformas de agronegócio. A gente tem 18 plataformas de agronegócio que o Bacheg é superintendente, cuida dessas plataformas. Cada vez mais o nosso time tem mulher fazendo negócio com o produtor rural. O Congresso das Mulheres tem uma evolução muito grande nesses últimos 10 anos. Né? Nós participamos aqui desde o primeiro evento, como o Roberto nos falou. Eu estou aqui desde o primeiro evento e acho que essa é a evolução, primeiramente, do conteúdo que o Congresso está trazendo. Ele é super importante ao longo do tempo, e também assim a evolução da própria estrutura. Então eu dei uma volta por aqui, né? A gente está pegando praticamente todo o pavilhão, então está super bonito. Então você vê que tem todas as empresas do agro, seja a parte de insumos, a parte de financiamento, toda a cadeia do agronegócio tem participado, tem apoiado o evento.
Bradesco, ele é um banco agro, é um banco que se destaca nas operações do agronegócio. A gente cobre de ponta a ponta, né? A gente comenta desde o início da porteira até a parte de comercialização, tudo. Então é fundamental, é uma ótima oportunidade para nós estarmos aqui contribuindo, agregando, participando juntamente com essas mulheres, né? Que tem um grande potencial, são mulheres do país todo, né? Que movimentam, que fomentam o agronegócio. A gente sabe da importância do agronegócio no PIB brasileiro e o Bradesco também está aqui para apoiar e também para agregar. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, as perdas causadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil podem chegar à casa dos 6 bilhões de dólares. Mas, de acordo com as lideranças do setor, esse não é o único problema que emperra o avanço do agro no país. Estamos aí finalizando mais um ano. Um ano de muita luta que nós tivemos, muito entrave que nós tivemos, e demonstra a grande dificuldade que o setor agronegócio está tendo com o governo federal. Criou-se um problema do tarifaço, não foi resolvido até agora. Nós estamos perdendo aí, só esse ano, 6 bilhões de dólares. Deveremos chegar ao ano que vem quase de 0,3% a 0,5% do produto interno bruto. O plano safra não está sendo conseguido ser executado porque solicitaram muita garantia, muita burocracia e nós não estamos conseguindo utilizar. Obviamente que o custeio, porque o investimento com a taxa de juros que está, não tem condições da gente retirar. Então, temos muitos problemas. Plano Clima, que o Ministério da Agricultura acabou fazendo, criando todo um entrave, dizendo que nós somos o grande feitor da poluição. Onde já se viu, nós não podemos utilizar a nossa PP e a reserva legal para compensar o nosso equilíbrio de CO2 na nossa propriedade. Colocar como responsável para nós o desmatamento, tanto oficial como o desmatamento ilegal. Inconcebível. A Frente Parlamentar, o Pedro Lupion, o IPA, a CNA, as federações, estamos trabalhando muito para que a gente possa fazer essa mudança. Agora, o IBAMA diz que nós temos de resolver os problemas de produtos, tanto vegetais como animais exóticos. Então nós não podemos produzir manga, não podemos produzir eucalipto, não podemos produzir pinhos, não podemos os peixes que nós temos. Então, quer dizer, algo que está acontecendo fora da realidade. Hoje o país ele é totalmente agrícola. Ele que cria todo um processo produtivo de emprego e renda para a sociedade. Nossa balança comercial, 50%, quase 50%, é de exportação do agro. Exportamos 165 bilhões de dólares. Se a gente tirar a importação, que são os fertilizantes defensivos, que nós precisamos porque não existe um código mineral no país para a gente utilizar a nossa reserva, sobram 120 bilhões de dólares para o superávit da balança comercial, para dar sustentabilidade ao nosso país. E ainda nós temos todos esses entraves. Então nós precisamos estar unidos, nós temos de lutar juntos para que a gente possa mudar esse perfil. O ano que vem vai ser um ano muito importante. Nós temos aí a reforma tributária que vai iniciar paralelamente com 2 procedimentos de arrecadação. Temos de ficar atento. Procure o seu sindicato para verificar todo esse processo. A Federação da Agricultura está preparada para receber as suas demandas para que a gente possa fazer o melhor possível. Mas temos de ficar muito alerta com essas mudanças todas que realmente atrapalham o desenvolvimento do nosso setor agropecuário. E nós temos de estar, sem dúvida nenhuma, unidos com as nossas entidades. Sindicatos, produtores, sindicatos, federações, CNA, IPA, Frente Parlamentar da Agricultura, para que a gente possa demonstrar na COP30 que realmente a nossa agricultura é sustentável. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.